Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre planejamento financeiro. Exatamente. Quis soltar esse vídeo agora no finalzinho de janeiro, até para que nós possamos ter uma percepção do que foi esse mês e já até nos motivar a fazer diferente, a promover mudanças, a desenvolver este planejamento financeiro. E já alertando aqui quem vai assistir posteriormente a essa data, seja no meio do ano, final do ano, em qualquer outro momento, e que você se encontre numa situação de que eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar. Então é legal você saber que esse planejamento não precisa ser só lá em janeiro, não precisa ser numa data específica. Você pode, a qualquer momento, traçar, desenhar, organizar a sua vida financeira. Perfeito? Dito isto, a gente precisa entender que o planejamento financeiro nada mais é de que uma parcela, diria, pequena da sua vida como um todo. É uma forma da gente traçar, colocar em prática, desenvolver alguns dos nossos projetos, algumas das nossas iniciativas que vão impactar na nossa vida. Eu digo que o planejamento financeiro, ele faz parte do nosso projeto de vida. Eu preciso buscar, traçar, detalhar, explorar o que de fato eu quero aproveitar, fazer da minha vida e o que eu consigo, aquilo que está sobre o meu controle, que eu possa desenvolver e que eu possa trabalhar em cima disso. Dito isto, para que a gente possa fazer esse planejamento financeiro, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: o que eu quero deste ano? O que eu quero focar? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas necessidades? Não só minha, da minha família também. E isso vai me ajudar, vai me auxiliar a melhor desenvolver esse planejamento financeiro. E aqui a gente já alerta, não existe planejamento financeiro igual. Cada um de nós temos nossos desejos, nossas vontades, nossas realidades, e não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha. Dito isso, então, não existe uma regra padrão que você tenha que seguir, todo mundo fazer igualzinho, senão não vai dar certo. O que existe é um modelo de estrutura para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Então, o que eu preciso para desenvolver esse planejamento? Primeiro ato, a gente precisa de tempo. Não dá para a gente pensar que vai fazer assim, da noite para o dia. Planejamento financeiro é vida. Então, eu preciso parar um momento da minha vida para olhar para ela, para traçar, para desenhar. Então, pegue que seja um final de semana, às vezes a semana, para você escrever, para você observar, para você pesquisar como você pretende viver o seu novo ano, ok? Segundo item muito importante: quais serão as suas prioridades neste ano e prioridades para os próximos anos, que você já pode começar agora? Como assim, Cíntia? Vamos pensar que você esteja planejando comprar uma casa, você esteja planejando fazer uma viagem, um intercâmbio, mas não vai ser esse ano, vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Mas você já pode tomar algumas ações agora para que esse sonho, esse desejo, essa vontade, daqui 3, 4, 5 anos, aconteça. Eu não vou poder começar essa realização, que vai depender de mais tempo, vai depender de mais dinheiro, só quando eu já quiser, de fato, concretizar daqui 5, 4, 3 anos. Já tenho que começar agora. Então, liste aquilo que você quer realizar este ano e aquilo que você quer realizar nos próximos anos.
Pelo menos aí os próximos 10 anos. Nossa, Cíntia, 10 anos? Sim. A gente vai construindo e desenvolvendo no hoje o nosso amanhã. Exemplo, quando alguém toma a decisão de fazer uma faculdade, por exemplo, uma graduação, existe um prazo de duração, 4, 5, 6 anos, dependendo do curso, até com as especializações, 10 anos, para que ela comece a atuar naquela atividade, naquela profissão. Então, ela precisa se organizar para isso. Ela precisa se planejar para isso. Então, não dá para eu pensar que, eu quero ser médica e esse ano eu já vou ser médica. Então, existe uma etapa. Então, aquilo que eu quero, eu tenho que pensar daqui 10 anos, daqui 5 anos. Como eu gostaria de estar vivendo? Que profissão eu gostaria de estar exercendo? É a mesma que eu exerço hoje? Se eu estou num cargo, quero ampliar esse cargo, quero mudar de cargo, o que eu preciso fazer para fazer essa movimentação? Então, tudo isso é importante e faz parte do seu planejamento. Eu quero ampliar a família, quero ter filhos, quero casar. Então, também entra. Então, comece a pensar que o planejamento financeiro não é só dinheiro, é principalmente essas nossas decisões, para que eu possa vir para uma ferramenta chamada orçamento financeiro e estruture essas minhas decisões. Então, meu tempo, os meus desejos, sonhos, necessidades, no mínimo até os próximos 10 anos. Vou também olhar o que eu tenho já de compromissos assumidos como dívidas, que vão vencer ainda, e dívidas já vencidas, que são aquelas que nós chamamos de inadimplência. Eu preciso também mapear para enxergar o impacto disso no meu orçamento e também, consequentemente, eu poder observar o que eu vou conseguir fazer agora, o que eu vou adiar um pouco, qual vai ser até o meu plano para sair dessa inadimplência. Eu vou também estruturar e enxergar, pelo menos, aproveita esse mês que passou, 30 dias, como que está o meu comportamento financeiro frente às decisões de consumo, às decisões de compra. Isso mesmo. Eu vou olhar tudo no mínimo detalhe, as minhas entradas, as minhas saídas, para que eu possa, a partir disso, observar o que eu quero manter, o que eu quero eliminar, o que eu posso até só reduzir ou ainda aumentar. Perfeito? Dito isso, vou trazer um exemplo aqui em planilha, mas Cíntia, eu não sei usar planilha. Perfeito. Pega o exemplo, pode ser num caderno, pode ser num post-it, que eu já vi pessoas que gostam de utilizar post-its. Pode ser da maneira que seja mais viável, mais fácil de você implementar. Perfeito? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui é um exemplo que eu estruturei, e aí até que a gente possa observar, por exemplo, lembra que a gente falou dos sonhos? O que eu preciso, né, para os meus sonhos, para os meus desejos, para as minhas necessidades? Saber o que que é, no detalhe. O que que eu quero? É o carro, é a casa, é a viagem de intercâmbio, é o micro-ondas, é a geladeira, é uma cadeira de escritório, é um computador, celular, legal. Mas dê um detalhe sobre isso. É o carro novo, da marca tal, na cor tal, de tantas portas. Então, quanto mais detalhe você trazer, melhor. E aí você vai pesquisar quanto custa esse sonho. Muitas das vezes eu não coloco em ação porque eu nem sei quanto custa. Eu tenho medo de enxergar porque eu não quero me comprometer. Olha que interessante, vai se observando aí. Quando você quer, coloca data. Cíntia, põe data. Tudo na nossa vida, principalmente no trabalho, nos cobram datas, prazos, e eu tenho que seguir. Porque na minha vida, no meu projeto, eu não coloco data. Quando eu coloco data, eu tenho ideia, mais ou menos, de quantos meses isso vai acontecer.
E aí eu vou conseguir mensurar quanto eu preciso para aquele desejo, para aquela necessidade, aquele sonho, guardar por mês. E aí eu vou observar, eu tenho condições hoje? Ou quanto desse eu consigo? E se eu consigo, da onde eu vou tirar? Lembra que a gente falou que eu preciso olhar pelo menos o meu comportamento aí dos 30 dias, para que a partir disso eu enxergue aquilo que eu vou eliminar, reduzir, eu vou aumentar, eu vou exterminar de vez? Porque eu vou ter motivos, né? Me dê motivos para que eu possa fazer essa economia, que são esses meus desejos, que eu consigo agora mensurar. É necessário mensurar. E muitas vezes eu não quero mensurar porque naquele momento parece que foge da minha realidade. E aí talvez eu vou ter que fazer algumas adaptações, seja aumentar o prazo, seja buscar novas fontes de renda, mas essa fonte de renda ela tem que vir com o propósito de ir diretamente a esses desejos e realizações, e não só para pagar conta, perfeito? Quando eu penso nas minhas dívidas, muitas vezes eu não enxergo, eu não visualizo, eu olho só aquele mês. Pegue as suas dívidas todas. Se você fosse olhar tudo hoje, que está tudo hoje, qual é o montante que você deve hoje? Qual é o impacto disso nos meses seguintes? Pelo menos um ano, 12 meses. Então, e que tipo de dívida você tem? É cartão, é financiamento, é empréstimo, é consignado, é cheque especial? Coloca aqui se está adimplente, inadimplente. Aquilo que está adimplente, geralmente eu vou estar aqui sem data, certo? Então, eu preciso ter isso para traçar as minhas estratégias. E aqui um modelo de orçamento que eu particularmente uso esse modelo, tá bom? Onde eu vou, primeiro ponto, enxergar, lembra, os meus ganhos. E aqui eu vou buscar traçar tudo que me é conhecido, tudo que eu consigo perceber. Até você pode revisitar as coisas que aconteceram no seu ano passado. Seu salário, você tem um salário, dois salários, ou o seu e do cônjuge, ou você tem alguma renda extra, coloca tudo aqui. Janeiro a dezembro, uma estimativa, se eu tenho um ganho variável, uma média, né? Tem o 13º? Quando que geralmente eu recebo esse 13º? Coloca aqui. Recebo férias? Aqui eu vou colocar 1/3 das férias. Tem um bônus, comissão, alguma forma que eu recebo? E aqui, só para começar o ano, quanto que fechou meu saldo de conta corrente? Quanto que eu tenho em dinheiro? E aí, a primeira coisa que eu olho aqui é as minhas necessidades, sonhos e dívidas. Não é os gastos. Necessidade, Cíntia, por exemplo, uma independência financeira, uma necessidade de fazer uma faculdade, que é o seu sua necessidade para mudar de profissão, para mudar de carreira ou para ampliar a sua carreira, um idioma. Ah, nos sonhos, uma viagem que vocês querem fazer no final do ano para X local. Lembra aqui da lista dos sonhos? Eu vou elencar dessas aqui, qual que eu vou trabalhar esse ano? Pelo menos um curto, um médio e um longo. Curto para nós adultos até um ano, médio até 10 anos e longo acima de 10 anos. E eu vou colocar aqui, ó, quanto que eu vou guardar todos os meses. Dívidas, lembra as dívidas que a gente listou tudinho? Vou trazer para cá. Quanto que eu já tenho de compromisso, cartão, cheque, financiamento, para que eu não fique inadimplente. Aqui ainda eu não vou colocar as dívidas inadimplentes, porque eu vou preferir ali olhar o montante que eu tenho, entrar em contato com os credores, para ver quais são as possibilidades. E aí sim eu venho aqui, ó, na dívida inadimplente da instituição A, da instituição B. Qual vai ser o meu plano para sair dessa situação? Vou juntar o dinheiro para pagar à vista, vou fazer um acordo, esse acordo vai caber nesse orçamento, então, antes de sair fazendo, assinando qualquer acordo, veja se ele cabe aqui, perfeito? E aí sim vai aparecer os nossos gastos do dia a dia, como
aluguel, internet, escola, supermercado, gás, aqueles nossos gastos recorrentes e os gastos, às vezes, individuais, que só nosso, né? Celular, cuidados pessoais, almoço, que não tá, às vezes, a família, só tá você. Então, lista tudo aqui, mensura, e aí a gente vai ter um saldo aqui. A somatória dos meus ganhos, menos as minhas prioridades, menos os meus gastos, tem que dar positivo, ou no máximo zero. Se der negativo, eu já vou ter que ajustar aqui, já vou ter que fazer alguma modificação antes que aconteça. E aí, qual vai ser o meu plano? Desenhei, tracei, coloquei tudo. Já vou saber o que é onde eu vou ajustar, fiz os meus ajustes. Chegou fevereiro. Vou precisar ficar anotando gasto? Não. Basta vir aqui. O que que a gente planejou para 2024, fevereiro? Ah, teve esses ganhos? Teve. Então, já, ok. Já separa para suas necessidades, já guarda, poupa, investe para os seus sonhos, pague as suas dívidas e do que sobrou ali, separa nas suas categorias para usar ao longo do mês. A ideia é simplificar a necessidade do seu olhar para o dinheiro, essa facilidade na tomada de decisão. E aí, com isso, você vai tendo um pouquinho mais de tranquilidade e não ter que pensar em dinheiro o mês inteiro. Uma outra orientação aqui que é importante, conforme que você visualiza as suas necessidades, seus pagamentos, seus gastos, busque concentrar essas datas próximo à data do seu recebimento. Isso vai fazer com que assim que você recebe, já faz ali todos os pagamentos, todas as destinações e vive o mês tranquilamente. A gente teve uma movimentação agora relacionado aos gastos de início de ano, certo? IPVU, IPTA, IPVA, material escolar. O que que eu deveria fazer? Reservar uma parcela todos os meses. Ah, se o meu IPTU aqui é R$ 1.200, por exemplo, eu não devo pensar que 1.200 tem que sair do bolso ali do ganho de janeiro. Não, eu deveria já separar, reservar R$ 100 todos os meses. Quando chegar janeiro, já tenho esse dinheiro lá para escolher se eu quero à vista ou parcelado. Mas eu já tenho, ok? Entenderam? Se vocês quiserem saber um pouco mais, querem tirar alguma dúvida, querem complementar, querem trazer a experiência de vocês, podem deixar aqui no comentário. Se vocês querem que eu aprofunde alguma temática, a gente pode também fazer um vídeo específico dessa temática. O nosso intuito aqui principal é trazer clareza, que vocês possam desenvolver esse planejamento financeiro, que é importantíssimo, para que você possa seguir aí o seu ano entendendo qual é o esperado, aonde você vai chegar no final do ano. Cíntia, mas eu posso planejar e sair totalmente ao contrário. Sim, pode. Por quê? A ideia do planejamento é a gente buscar traçar aquilo que a gente consegue prever, aquilo que está sobre o nosso controle. Aquilo que foge, né, do nosso controle, a gente vai conseguir melhor administrar, vai conseguir reajustar ali a rota, porque a gente está ali enxergando o que está acontecendo. Só que se eu não faço isso, eu deixo, né, a vida me levar, a vida leva eu, o dinheiro chega na mesma velocidade, ele vai embora. Então, eu preciso dar, no mínimo, algumas destinações para esse dinheiro, para que eu possa fazer muito mais do que eu imagino, para que eu possa realizar muito mais do que eu tenho de ideias, de pensamentos. E eu preciso reservar parte desse meu ganho, dessas minhas entradas. Perfeito? Então, pensar que esse planejamento não é engessar, pelo contrário, é abrir portas e possibilidades de flexibilização, de você estar ali, ó, no controle, no comando. Inclusive, quando acontecer algumas oscilações, você a tempo
conseguir fazer esses ajustes necessários. Perfeito? Entendido? Beijo para vocês, bom planejamento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.